Você sabe os mecanismos de ação e os riscos do uso dos anticoagulantes orais? Para explicar a ação dos anticoagulantes no organismo, é de suma importância falarmos sobre a hemostasia, que trata-se de uma reação fisiológica normal no ser humano. Tem a finalidade de prevenir ou interromper hemorragias, bloqueando a lesão vascular. Além disso, ela garante a fluidez do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos. Dessa forma, entende-se que a hemostasia é o mecanismo que procura manter o sangue no interior dos vasos sem extravasar, auxiliando no processo de coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é responsável por transformar o sangue líquido em um coágulo sólido, a fim de impedir que o sangue extravase. É uma sequência de eventos químicos e plaquetários, que resulta na formação da fibrina que faz a hemostasia, a cessação do sangramento. A coagulação se dá pela ativação dos chamados fatores de coagulação, que vão de 1 a 12, no qual se faz por duas vias, a intrínseca e a extrínseca. Elas acabam se juntando na formação do coágulo de fibrina. O ponto em comum entre essas duas vias é a conversão de prototrombina em trombina, no qual sua principal função será transformar fibrinogênio em fibrina. O cálcio e a vitamina K são responsáveis por facilitar o processo de coagulação sanguínea. São chamados de cofatores de coagulação. Qualquer desequilíbrio na coagulação pode causar hemorragias ou tromboses. Desta forma, os anticoagulantes orais eles atuam de forma a bloquear ou limitar a produção dos fatores de coagulação e principalmente a vitamina K, no qual todo o processo de coagulação sanguínea depende dessa vitamina para que ocorra. Nesta conjuntura, torna-se importante salientar que, dentro dos hospitais, a classe dos anticoagulantes está inserida nos medicamentos potencialmente perigosos, com riscos de intoxicação e a resistência aos medicamentos. E na população brasileira, mais de 70% tem o hábito de se automedicar. Por isso, não utilize medicamentos sem prescrição e consulta médica. Quando o medicamento for prescrito, utilizar na dose recomendada e de forma adequada. Da classe dos anticoagulantes orais, a varfarina é um dos mais antigos e que possui uma janela terapêutica extremamente estreita. Dessa forma, ele só é medicado em casos onde o paciente ele não tem muitas condições financeiras, e a varfarina é um dos medicamentos anticoagulantes mais baratos. Ele é indicado para a prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso, na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com prótese de válvulas cardíacas ou fibrilação atrial e na prevenção do AVC, do infarto agudo do miocárdio e da recorrência do infarto. No que tange ao mecanismo de ação da varfarina, como dito anteriormente, a coagulação ela está envolvida em uma complexa cascata de eventos, onde ocorre a ativação de diversas enzimas e proteínas coagulantes e anticoagulantes. A principal coagulante é a vitamina K, que a partir dela são formados 4 fatores coagulantes, o fator 2, 7, 9 e 10. Além disso, a vitamina K ela também está envolvida na formação dos fatores anticoagulantes, como a proteína C e S. Desta forma, a varfarina vai atuar de forma a inibir a síntese de fatores de coagulação que dependem da vitamina K, como dito, os fatores 2, 7, 9 e 10, e as proteínas anticoagulantes S e C. A vitamina K é um cofator que é essencial para a síntese pós-ribossômica dos fatores de coagulação dependentes dela. Dessa forma, a capacidade do sangue coagular irá diminuir. O efeito da varfarina dependerá do bloqueio dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K, como por exemplo o fator 2, a prototrombina. Ele promove a conversão de fibrinogênio em fibrina, que é essencial para que a coagulação sanguínea aconteça. É responsável pela formação do tampão plaquetário, uma das últimas etapas da formação do coágulo. Entende-se assim que a varfarina ela é responsável por afinar o sangue, prevenindo ou tratando doenças como tromboembolismo, fibrilação atrial em pacientes com válvulas cardíacas.
para se ter um controle e verificar o efeito da varfarina no sangue, deve ser feito um exame chamado RNI ou INR. Se o resultado do RNI estiver baixo, significa que o sangue está grosso e pode formar coágulos. Se o resultado do RNI estiver alto, quer dizer que o sangue está muito fino e o paciente está com risco de sangramentos, hemorragias. Por isso, é muito importante o paciente conhecer a faixa de RNI ideal para o seu caso. O paciente ou o próprio profissional farmacêutico ou médico responsável por prescrever o medicamento. A terapêutica com a varfarina possui alguns riscos, como a interação medicamentosa e alimentar. Medicamentos como anti-inflamatórios, antibióticos, corticoides, eles potencializam o efeito da varfarina. Alimentos ricos em vitamina K também interferem na ação da varfarina, nesse caso diminuindo seu efeito. Alimentos como folha verde, óleos vegetais e entre outros. Esse grupo de anticoagulante necessita de um controle cuidadoso, fazendo a manutenção dos níveis mínimo e máximo. Na coagulação acima do máximo, o sangue fica extremamente fino, fazendo com que ocorra risco de hemorragias. Na coagulação abaixo do mínimo, o sangue continua grosso, correndo risco de trombose. Nesse caso, a terapêutica é ineficaz. O uso desregulado da varfarina pode aumentar as chances de acidente vascular cerebral. A coagulação acima do nível máximo contribui para que ocorra complicações como hemorragias. Essas hemorragias podem se manifestar em formas de sangramentos gastrointestinais ou intracerebrais. Reafirmando que a varfarina em doses exacerbadas pode desencadear em um AVC hemorrágico, enquanto que doses mínimas abaixo da dose mínima da varfarina podem acarretar em um AVC isquêmico, justamente pela ineficácia do medicamento. Ou seja, o efeito anticoagulante não ocorre e os coágulos continuam se formando, obstruindo os vasos sanguíneos. Obrigada pela atenção. Esse storytelling foi feito visando a execução do produto para o desafio 4.0 da disciplina de farmacologia.